Que bom que você veio cultuar conosco nessa noite. Sua presença nos alegra muito e alegra o coração de Deus. Aleluia. Que alegria poder estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Depois de umas férias, ficamos um tempo fora. E agora é a primeira vez que estamos aqui para trazer a palavra de Deus. Ministramos a oferta já esses dias, mas que alegria. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 36. Jeremias, capítulo de número 36. O versículo 1 a seguir. Jeremias, capítulo de número 36. Está aí no telão também. Se você possa acompanhar aí na versão do telão. Eu vou pedir, por favor, que você se coloque de pé, aqueles que acharam, você que está procurando também, em reverência à palavra do Senhor. Não é para mim não, mas pela palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 36. O versículo 1 diz assim: No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta a palavra do Senhor a Jeremias. Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que eu falarei acerca de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, desde os dias de Josias até hoje. Ouviram talvez as da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhe, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo. Enquanto Jeremias lhe ditava todas as palavras que o Senhor lhe tinha falado, ordenou Jeremias a Baruque: Eu estou preso, não posso entrar na casa do Senhor. Portanto, entra tu e lê do rolo que escreve da minha boca as palavras do Senhor, ao ouvido do povo na casa do Senhor, no dia de jejum. Também as lerás ao ouvido de todo Judá que vem das suas cidades. Pode ser que cairá a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor pronunciou contra este povo. Senhor meu Deus, nós concordamos já com a oração do seu servo feita aqui neste lugar, Senhor. E está aqui, Senhor, diante do teu povo a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Ministra no mais profundo ser. Ó Deus, por isso nós declaramos a nossa mente cativa, o nosso coração aberto para receber a tua palavra. Repreendemos todo o espírito contrário, toda sonolência, cansaço, desatenção, espírito da incredulidade cai por terra agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós estamos abertos, Senhor, receptivos, Senhor, à tua ministração nesta noite. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentarem? Eu quero falar com um tema nesta noite: persevere, Deus tem vitória. Amém? Persevere, Deus tem vitória. Glória a Deus. Então nós sabemos que se Deus tem vitória, você está no lugar certo, que hoje também é o culto da vitória. Amém, igreja? Se você veio buscar a vitória na sua vida. Só que nós sabemos que não é fácil, né? Perseverar é muito difícil, devido às condições também que estamos enfrentando, né? O ano de 2020 foi um ano de incerteza, né? Foi um ano complicado, vamos dizer assim. E estamos ainda no ano de 2021, um ano ainda de um pouco de incerteza, mas já está clareando. Mas nós temos declarado aqui nesta igreja que é o ano do crescimento, amém? Um ano que vai vir com muitas vitórias para mim e para a sua vida, e nós vamos crescer, mas precisamos também perseverar. Precisamos se posicionar diante do Senhor, diante da palavra dEle, diante de todas as coisas que Deus tem colocado para que nós possamos administrar ou fazer. E quando nós vemos esta palavra aqui, o que me chama a atenção aqui, que a palavra ela veio a Jeremias, e muitas vezes a palavra também vem a nós para fazermos algo,
Com certeza Deus falou com você no ano de 2020, talvez você não fez, então é o momento de fazer agora em 2021. Ou talvez você participou da campanha e já entrou o ano de 2021 e Deus trouxe palavras no seu coração para que você venha cumprir o propósito de Deus, para que você venha se colocar à disposição de Deus para ocupar um cargo, para servir na igreja, para servir na sociedade, enfim. A palavra, ela sempre está falando conosco todos os dias, amém? Se você ler a Bíblia, você vai encontrar uma palavra para você. Se você vier ao culto, você vai encontrar uma palavra para você. Se você dá liberdade ao Espírito Santo, aí você vai ser ministrado realmente no mais profundo ser pela palavra de Deus. Então nós entendemos que muitas vezes somos nós que fugimos daquilo que Deus tem ordenado sobre as nossas vidas, daquela palavra que vem diretamente ao nosso coração. Mas Jeremias aqui diz que ele cumpriu, porque veio a palavra a ele, a Jeremias, para que ele escrevesse. Talvez na sua tradução está escrito livro, no meu aqui está escrito rolo. Uma palavra direcionada àquele povo, ao povo de Israel e também ao povo de Judá. E ele começa a escrever ali. Na verdade, ele recebe a palavra, como nós lemos aqui, mas quem escreve ali é esse outro rapaz chamado Baruque. Então é sobre esses dois personagens também que eu quero frisar um pouco. Baruque, ele está escrevendo ali, ele era um escriba, né? Um escrivão, uma pessoa que tinha uma capacidade de escrever, vamos dizer em outra palavra, era um profissional, né? Exemplo para que você entenda. Talvez você vai falar assim, mas Jeremias não poderia ter escrito? Sim, também, mas ele convoca ali Baruque, e eu quero dar um exemplo bem simples às vezes da minha percepção, porque mais ou menos assim, que nem minha mãe é professora de português e ela tem uma letra muito bonita. Se você chamar ela para, se eu chamasse ela para escrever, você ia entender tudo, né? E escrever a caixa alta da letra, a caixa baixa ali. O erro de português era o mínimo, né? Agora, se você ditasse algo e mandasse eu escrever, aí era complicado, viu? Aí talvez, se você ditasse rápido, então, aí só o Espírito Santo, que nem eu não ia entender, e fora um monte de erro de português ainda, né? Então mais ou menos é isso aqui. Então chama Baruque para ajudar ele, e ele vai ditando ali, ele vai recebendo a mensagem do Senhor, a qual ia se tornar esse rolo, esse livro, e Baruque ele vai escrevendo. Ele era um profissional ali, e nós temos que entender também que naquela época não era como a época de hoje. Hoje você vai lá na papelaria, compra um caderno bem bonito lá, né? De brochura, tem linha, aí você escolhe caneta azul, caneta vermelha, caneta verde, né? Tem canetas de várias formas, com escrita grossa, com escrita fina e assim por diante. Mas naquela época era difícil o acesso. Era algo precioso você ter um papiro para escrever, né? Era escrito muitas vezes a tinta, então era muito trabalhoso, né? E era muito precioso. Eu quero que você entenda essa parte, era muito precioso, a qual Jeremias estava recebendo de Deus e estava passando ali para aquele rolo, para aquele papel, uma mensagem de Deus. E fora, como eu disse assim, a diversidade que tinha ali, de conseguir todo esse material, de ter uma pessoa ali também capacitada para escrever aquilo ali. Então era algo precioso, algo mesmo de muito valor. Lógico também por ser a palavra de Deus, né? Não é como hoje que você pode ir ali e escolher uma Bíblia. Ali no fundo também tem Bíblia da letra grande, tem Bíblia da mulher, tem Bíblia do pregador, tem Bíblia de estudo. Mas ali era uma porção da palavra de Deus. Era algo rico, algo poderoso. Então Baruque, ele escreve ali aquela mensagem e ele termina o rolo e recebe outra mensagem de Jeremias que diz o seguinte: agora você vai pegar esse rolo, eu estou preso aqui, né? Então eu não posso sair. O versículo 5 diz que Jeremias ordenou Baruque a ir falar desta palavra, né? A levar o rolo à casa do Senhor, para que lá ele pudesse levar as palavras para que o povo possa ouvir. E um dos principais focos era que o povo precisava se arrepender dos maus caminhos, da maldade. E aqui eu vejo o seguinte: que cara privilegiado esse Baruque. Além de participar, né, eu fico pensando ali, Jeremias recebendo do Senhor, passando para Baruque ali, Baruque escrevendo ali naquele rolo as palavras do Senhor, e agora Jeremias enviando ele
para levar a mensagem de Deus, uma palavra de Deus fresquinha, saída do trono de Deus. E eu quero dizer para você, até os dias de hoje Deus tem escolhido homens e mulheres para fazer esta obra. Amém, igreja? E quem são eles? Eu e você. Você se sinta privilegiado porque você está aqui hoje perseverando em meio a toda essa situação. Você veio no culto, você está recebendo a mesma palavra do Senhor, a qual Jeremias recebeu há muito tempo atrás. Você está recebendo aqui hoje, e a mesma palavra Deus também está falando o seguinte: eu quero te usar nesse tempo. Se é um tempo de crescimento para mim e para você, se é um tempo de crescimento para a igreja do Senhor, nós precisamos perseverar, nós precisamos se posicionar, porque Deus quer nos usar nesse tempo. Deus quer realmente me usar, eu e você, para cumprir o ID de pregar o evangelho, para ocupar alguma função aqui na igreja, para ser um líder de célula e assim por diante. Então, quando nós estamos falando de crescimento, lógico que todo crescimento, e como nós estamos num culto de vitória, eu estou falando que se você perseverar, Deus tem vitória, tem o quê? Desafios também. Então se prepare. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Abre o coração para a palavra que vai vir como um chamado para a sua vida. Às vezes o pastor vai te chamar para servir em algum lugar. Às vezes o pastor vai te colocar, às vezes, numa função. Então esteja com o coração aberto. Nós precisamos servir. Deus, Ele conta comigo e com você. Ele não tem o plano B, Ele só tem o plano A. E o plano A é eu e você. E nós estamos aqui nessa noite recebendo esta palavra. A mesma palavra que Jeremias recebeu do Senhor e Baruque escreveu. Aqui nesta casa também tem líderes, aqui também tem profeta que fala com você. Quantas vezes você recebeu palavra aqui do Senhor para a sua vida e você aplicou na sua vida e você cresceu e você venceu e você prosperou nesta terra? Quando eu falo prosperidade, é em todas as áreas. Você olhar para a tua vida, Deus tem te abençoado. Riqueza é diferente, riqueza é ter uma coisa só, um monte de uma coisa só. Mas quando nós falamos prosperidade, eu quero que você entenda que Deus vai nos abençoar em todas as áreas. Basta você o quê? Aplicar a palavra. Nós não podemos ser apenas ouvinte, como o Tiago disse. Nós precisamos ser o quê? Praticantes da palavra. Então, se eu estou falando aqui para você através da mensagem de Deus, através do Espírito Santo, que Deus quer te usar, creia nisso. Exerça a fé, para que Deus venha realmente a palavra ache morada no seu coração e você possa ser usado. Mas como eu falei assim, existe o quê? Existe adversidades, né? Existe o quê? Precisamos usar de quê? De perseverança. Eu sei que é um ano difícil, eu sei que começamos um ano também ainda com a pandemia e muitas coisas, mas nós precisamos se posicionar. Tiago, no capítulo 1, versículo de número 2 e 3, vai falar que é em meio às provações, é em meio às lutas, né? É em meio às dificuldades, é em meio a esse tempo muito difícil que nós vamos crescer em perseverança, não é isso? Irmãos, tende grandes gozo quando caíres em várias tentações. Versículo 3: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Em outra tradução vai falar perseverança, né? Ou esperança, talvez, na sua tradução. Então é em meio às lutas mesmo, é em meio em tempos difíceis que nós vamos se posicionar, que nós vamos perseverar. Amém? Por que perseverar? Uma das qualidades de uma pessoa que persevera é ela se mantém firme no mesmo lugar. Ela não recua, ela não retrocede, ela sempre está preparada para avançar. Eu sei que às vezes, diante de alguma situação, nós paramos, mas nós não recuamos. A igreja do Senhor não recua. Nós somos um povo perseverante, um povo realmente que enfrenta, um povo que vai avante. Então nós não podemos recuar. A palavra diz que aquele que recua, Deus não tem prazer na alma dele. Mas nós vivemos pela fé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 vai dizer isso, que o justo, ele vive pela fé. E quando eu leio esse texto aqui, né, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele, ou recuar. Mas o que eu entendo nesse texto aqui é que não é momentos às vezes de fé, né? O justo ele vive, o viver pela fé não é momentos, mas sim é um estilo de vida. Amém? Eu tenho que viver pela fé todos os dias. Então não é momentos de fé, porque a fé eu não posso comprar, eu não posso tocar, mas a fé é a certeza, é a convicção. Então eu vivo todo dia na convicção que Deus existe, amém? Que Deus tem projetos novos, que Deus tem crescimento, que Deus tem vitória. Então não é momentos, é um estilo de vida.
O justo viverá pela fé. Eu e você fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então nós temos que cumprir a palavra, a ordem que foi dada para você, o chamado que vai ser dado para você nesse ano de 2021, que você cumpra a risca, que você se coloque à disposição, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais que você ache que você não é capacitado, creia, Deus te escolheu para servir nesse tempo. Amém? Para você ser vencedor. Persevere. Não é fácil, como eu disse aqui, receber a mensagem ali, Baruque também escrever, e ao templo. Ele foi promovido aí para ir ao templo levar o que? A preciosa palavra, a palavra fresquinha que ele tinha escrito. E se você decorrer aqui, nós não vamos decorrer todo o texto porque é um texto longo, mas se você decorrer, você vai ver que o povo, ele não recebeu muito a palavra. Apesar de Baruque ir lá no templo, conforme Jeremias mandou, ele abre o rolo lá, realmente ele começa a ler a palavra, mas poucos ouviram a palavra. Muitos não deram valor à palavra. E eu quero dizer para você, está acontecendo nesse tempo. A palavra aqui é pregada todas as vezes. Nós temos culto aqui terça, nós temos culto aqui sexta, nós temos culto aqui sábado, nós temos culto aqui domingo, né? 2 ainda no domingo. E todo o culto aqui tem o que? Palavra para a sua vida, tem Bíblia para a sua vida. Mas aí o que acontece? Muitos não estão recebendo a palavra, muitos não estão praticando a palavra. Então você vai ver que aquele povo ali, apesar de ser uma palavra fresquinha de Deus, uma palavra viva ali, eles não estavam recebendo muito a palavra de Deus. Mas algumas das pessoas ali, elas receberam a palavra do Senhor no seu coração. Receberam a palavra do Senhor. E se você acompanhar comigo aqui no versículo de número 17 agora, do capítulo 36. Aqui alguns ali que receberam a palavra, a qual Baruque contava para algumas pessoas ali. Eles escutaram no templo e chamaram Baruque, vamos dizer assim, mais para um lugar particular. E ali tinha alguns oficiais, também tinha alguns escrivãos e escribas ali, como Baruque. E eles começam a perguntar. Então perguntaram, no versículo 17, então perguntaram a Baruque: declara-nos como escreveste isto? Caso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhes Baruque: com a boca ditava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconda-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estais. Foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elissamá, o escrivão, e anunciaram ao ouvido do rei todas as palavras. Então havia palavras ali também, a qual era muito dura, como disse, Jeremias estava escrevendo e tinha palavras para o rei. O rei Jeoaquim não era um rei bom, era um rei perverso. E quando eles escutaram aí, eles resolveram falar o seguinte: vamos levar até o rei. E aqui que eu quero começar a chamar a sua atenção também, porque chega essa mensagem até o rei. E talvez naquele momento que Baruque ele foge dali, ele deixa o rolo e esconde o rolo. Talvez ele falou assim: pelo menos alguém escutou a palavra, né? Pelo menos alguém recebeu a palavra, né? Essa palavra aqui ela vai fruir, essa palavra aqui vai alcançar muitas vidas. Essa palavra aqui veio realmente do trono do Pai, né? Tá fresquinha aqui. Então talvez Baruque na hora da fuga ali, sabendo até da perseguição, mas confiante que a palavra ia continuar, que a palavra ia ser ministrada, que aquele rolo, vamos dizer em outras palavras, ia ser um sucesso, né? Todo mundo ia aceitar, mas na verdade não foi isso que aconteceu. O versículo de número 23 vai dizer o seguinte: tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, contou ao rei tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do rolo, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo consumiu a fogo que estava sobre o braseiro. Não temeram e não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã
Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, e ele não lhe deu ouvidos. E agora que eu chamo a sua atenção, porque ali estava a palavra de Deus, como eu falei, algo precioso, algo poderoso, né? Fora o trabalho que Baruque teve, fora ali os materiais que ele teve que conseguir, né? E ali estava uma mensagem de Deus, mas o rei, ele não deu crédito à mensagem de Deus, né? E aquelas pessoas também não deram crédito à palavra de Deus. O versículo 24 vai dizer que nem temeram, nem sentiram nada, nem rasgaram as suas vestes, eles queimaram a palavra de Deus. E agora nesse ponto que eu chamo a sua atenção, quando eu entrei com o tema persevere, Deus tem vitória para você. Eu fico pensando aqui quando Baruque, né, e Jeremias está logo à frente no versículo de número 27, depois vamos ler, recebendo a palavra, a qual o livro foi queimado, a qual o rolo foi queimado, a palavra de Deus foi queimada. Talvez, como que eu e você receberíamos esta palavra? Você que talvez estivesse na posição de Baruque, que escreveu ali, que passou horas e horas escrevendo, talvez dias ali escrevendo, com maior cuidado, com maior zelo, com maior capricho, cada voltinha da palavra, porque era algo poderoso, você receber que simplesmente o rei queimou uma palavra de Deus. Jeremias também, que recebeu do Senhor ali. E é nesse ponto que eu quero falar para você, quantas vezes eu e você recebemos palavras contrárias do mundo, palavras contrárias às vezes das pessoas. Quantas vezes nós enfrentamos lutas e adversidades. Talvez você está enfrentando uma luta, uma adversidade na sua família. Talvez você está enfrentando uma luta no seu casamento. Talvez você está enfrentando uma luta financeira. Talvez você está enfrentando uma luta no problema de saúde. Talvez chegou uma notícia ruim. E na verdade eu vou falar para você, se fosse talvez nós falávamos, não vamos fazer o quê? Vai fazer o quê? Nós íamos lamentar. Às vezes nós não queríamos nem mais saber desse assunto, ficaríamos nervosos, né? Ficaríamos até nervosos com Deus, que muitas vezes tem pessoas que ficam nervosas com Deus, questionando Deus. Por que, Senhor? Eu levei tanto tempo para escrever, mas não era a tua palavra, não era algo direto do teu trono, e por que aconteceu isso? Mas é que eu estou falando, muitas vezes acontecem as coisas, mas eu quero dizer para você, Deus ele nunca é pego de surpresa, amém? A pandemia não pegou Deus de surpresa, as adversidades que estão acontecendo nunca pega Deus de surpresa, e também não vai nos pegar de surpresa se nós estivermos preparados, amém? Se nós formos perseverantes, se nós se posicionarmos diante do Senhor, se nós realmente falamos assim, eu posso até parar um pouquinho aqui, mas eu não vou recuar, eu vou avançar. Então eu não sei, de repente você recebeu um não do seu esposo em alguma área, talvez você recebeu, conversando, você recebeu uma palavra assim, não vai dar certo, não tem jeito, e assim por diante. Tantas coisas nós recebemos do mundo, tantas coisas nós recebemos das pessoas, mas nós temos que perseverar. Aqui também não é fácil. Olha só o trabalho que Baruque teve, Jeremias também, e ainda ir lá no templo, levar a mensagem para acabar sendo queimado. Uma coisa que a Bíblia relata que eles não deram valor nenhum. Ia lendo, ia rasgando, né? Como eu falei, às vezes era um papiro que eles emendavam um no outro e enrolava num rolo para ficar fácil a leitura. Geralmente era 2 rolos, né? Um enrolava e aí quando você abria para ler, você abria naquela folha e enrolava para o lado de cá e vinha trazendo. Teve que cortar com o canivete ali. Algo que eu creio assim muito capricho, foi muito de excelência que Baruque fez, que Jeremias fez, mas foi queimado. Então muitas vezes acontecem adversidades na nossa vida, do nada, chega do nada, e aí nós se desesperamos, e aí nós desistimos dos sonhos, e aí nós desistimos dos projetos, e aí nós desistimos da palavra que nós recebemos de crescimento, já no começo de ano, que haverá crescimento. E aí você desiste por causa de uma palavra contrária, de uma situação contrária. Por mais terrível que for, por mais sofredora que for, nós não devemos parar, nós devemos o quê? Perseverar no Senhor. E é isso que Jeremias e Baruque ele faz, e que serve de exemplo para mim e para você. Porque o versículo de número 27 vai dizer o seguinte: e veio a Jeremias a palavra do Senhor,
depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo. E aí Deus fala de novo com Jeremias: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo que queimou Jeoaquim, rei de Judá. Preste atenção. Quantas vezes Deus tem falado a mesma coisa para você? Quantas vezes Deus tem trazido você aqui para receber palavra de fé, palavra de vitória, palavra de crescimento? Quantas vezes Deus tem falado com você que chegou o momento de você crescer, de você servir, de você ocupar um lugar? Porque a palavra aqui mesmo toda vez falou comigo, porque nós escutamos sempre aqui que a igreja do Senhor é um corpo, não é isso? Quantas vezes nós já escutamos daqui que é um corpo e cada um de nós somos um membro do corpo? Às vezes é uma mão, às vezes é um pé, às vezes é um olho. Quantas vezes? E quantas vezes Deus já falou para você que quer te usar? Quantas vezes você já recebeu a palavra de Deus falando assim: se posiciona, persevere, para de recuar, para de fugir? Quantas vezes? Mas muitas vezes nós não temos a atitude que Jeremias teve aqui de novo, porque a palavra veio para o Senhor e falou assim: escreve de novo. E é muito difícil. Eu fico pensando, porque Jeremias também era homem como eu e você, era ser humano como eu e você. Como é ruim você escrever a mesma coisa. Como é difícil você voltar para fazer, para consertar às vezes os mesmos erros. Mas é necessário. Você não pode passar por cima, principalmente quando é uma palavra de Deus. Então, se você veio hoje aqui, você é o escolhido, você é escolhida para receber mais uma vez a palavra do Senhor. A mesma palavra que veio para Jeremias é a mesma palavra que Deus está falando para você: persevere, eu tenho crescimento para você, eu tenho algo novo para você. Pode sonhar, pode projetar que eu estou nesse negócio. Alguém pode até queimar, pode até rasgar, mas eu quero dizer que a minha palavra vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu não sou homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Ele é verdadeiro e Ele vela pela palavra dEle. Então, se posicione. Se posicione. Como o Tiago disse, é no meio da luta, é no meio da provação, é num meio difícil desse, num tempo difícil desse, que nós geramos cada vez mais perseverança, fé, esperança dentro de nós. Porque eu sei que Deus tem o melhor. Eu sei que Deus tem o melhor para essa igreja. Eu sei que Deus quer levantar muitas pessoas aqui para fazer a obra de Deus. Então Deus está falando de novo: toma outro livro, escreve de novo, começa aí a sua história de novo. Talvez 2020 você abandonou muitas coisas, mas 2021 é ano de crescimento. Começa aí de novo, capítulo 1, versículo 1 deste ano. Mas pega tudo que ficou para trás e vem com tudo. Vem avançando, vem se posicionando diante das situações, para que Deus venha fazer a obra na sua vida. Então, a palavra veio de novo a Jeremias: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras. Então nós não podemos ter incredulidade, porque às vezes se fosse conosco, vai assim: mas como que eu vou lembrar? Não se preocupa. Deus ele trabalha através do Espírito Santo. Ele vai trazer certinho de novo na sua vida. Ele vai falar de novo na sua vida. Talvez você vai dormir hoje, Deus vai falar de novo com você. Talvez você vai levantar amanhã cedo, Deus vai falar de novo com você. Talvez você vai estar dirigindo, Deus vai falar de novo, vai chamar a sua atenção de novo, pelas questões que Ele quer cumprir na sua vida, pelo propósito que Ele quer cumprir na sua vida. Então escreve de novo as mesmas palavras do primeiro livro. Então quer dizer que eu entendo aqui igualzinho que queimou. Mas não é só isso. Talvez quando nós achamos que acontece algo na nossa vida que para algum sonho nosso, que para algum projeto nosso, que para algum crescimento na nossa vida, nós achamos que nada vai voltar como era antes, né? Muitas vezes nós falamos assim: ficou pior. É essa palavra às vezes nós ficamos. Agora ficou mais difícil. A gente fala: estava ruim, agora ficou mais difícil. Eu já vi tantas pessoas usar isso aqui. Puxa vida, já estava ruim, agora ficou pior. Olha, não deu certo, agora vai ser mais difícil retomar. Eu quero dizer para você: se posicione, persevere, deixa o mais difícil que Deus faz. Amém? Deus Ele faz, Deus Ele sabe muito bem como fazer. Porque o versículo de número 32 agora, lá no finalzinho,
vai dizer o seguinte: assim tomou Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, que filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, da boca de Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. Agora preste atenção, finalzinho. E ainda se lhe acrescentaram muitas palavras semelhantes. Eu quero dizer para você, talvez você entrou aqui desmotivado, talvez você entrou aqui com a sua fé abalada, né? Talvez você que me ouve aí está enfrentando tantas lutas, tantas dificuldades, tentando retomar, tentando reescrever de novo uma história. Eu quero dizer para você e para mim e para todos que estão aqui, Deus não somente vai escrever uma nova história, a qual você sonhou, a qual você projetou, a qual o propósito dele tem na sua vida. Não somente ele vai escrever a mesma história que já estava na sua posse, que já estava para cumprir na sua vida, mas eu quero dizer para você que ele vai trazer coisas novas, amém? Vai trazer muitas coisas novas, palavras novas, coisas novas. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que vive no passado, nosso Deus é um Deus que vive no presente, amém? Um Deus vivo, é um Deus que evolui junto com a humanidade, é um Deus que está disposto a realmente entrar em qualquer situação, a te dar conhecimento, a te capacitar para entrar e sair de qualquer situação e trazer coisas novas. Nós estamos crescendo, não é o ano do crescimento, amém, igreja? Você cresceu do ano passado para cá, você cresceu. Se você permaneceu na presença do Senhor, se você perseverou na presença do Senhor, você cresceu. Toda vez que eu persevero, todas as vezes que eu me mantenho na presença do Senhor, eu tenho crescimento para a minha vida, amém? Então você cresceu. Talvez a incredulidade, talvez o inimigo está falando, não, você não cresceu, mas eu estou falando para você que você cresceu. Eu cresci, você cresceu. Nós estamos aprendendo. E se você falar assim, eu não cresci, você está crescendo agora, nesse momento, com essa palavra, em nome de Jesus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Não somente coisas novas, não somente aquilo que ele vai trazer, não somente aquilo que já estava escrito para você, para cumprir na sua vida, mas ele vai acrescentar coisas novas, amém? Vai acrescentar coisas novas na sua família, vai acrescentar coisas novas na sua vida conjugal, vai acrescentar coisas novas para você prosperar lá no seu trabalho, vai acrescentar coisas novas no seu ministério. Você vai crescer em nome de Jesus, amém? Então, o que eu vejo assim, é muito difícil diante das situações, é muito difícil. Talvez vai acontecer uma adversidade dessa, talvez você vai olhar e falar, e agora? Queimou o rolo, como que eu vou escrever de novo, vírgula por vírgula? Porque Deus deixa claro todas as palavras, e às vezes nós perdemos a esperança diante das situações, e esquecemos do tamanho de um Deus que nós temos, do tamanho de um Deus que é criador do céu e da terra, que detém o poder da vida, que detém o ouro e a prata em suas mãos, e que sabe muito bem como conduzir a nossa vida e a igreja do Senhor. E eu quero dizer mais para você, nesse tempo difícil, a igreja é a única que pode se posicionar para mudar esse tempo, para mudar tudo, mudar esse tempo tão difícil. É a igreja, e a igreja é eu e você. Nós precisamos se posicionar. Você é um membro precioso do corpo de Cristo. Você faz parte desta igreja, amém? Você faz parte daqui. Não tem como andar faltando uma perna, não tem como escrever faltando uma mão, não tem como se guiar faltando os dois olhos, não tem como ouvir faltando algum ouvido. Então nós precisamos se posicionar. Eu quero dizer para você, enfrente os desafios. Enfrente os desafios. Viva pela fé. Não é um momento de fé, e sim o justo, ele vive pela fé. É um estilo de vida. É um estilo de vida para mim. Eu levanto crendo que Deus existe. Eu levanto crendo que Deus tem algo novo para mim. Eu levanto crendo que Deus tem um chamado para minha vida. Eu levanto crendo que Deus tem um ministério para minha vida. Eu levanto acreditando. Eu não estou aqui para não fazer nada. Eu estou aqui para ocupar uma posição no propósito de Deus, amém? Você consegue entender isso? Deus te escolheu. Havia milhares de pessoas, havia nações, havia estados, havia cidade como de Carapó, havia muitas pessoas em Carapó, mas Deus apontou o dedo para mim e para você e te escolheu para fazer a obra nesse tempo, amém?
Amém, igreja? Então é um ano de retomada, é um ano realmente de crescimento. Então se prepare, porque Deus é, além de escrever já a tua história, que já está escrito, trazer de volta tudo aquilo para este ano, para que você venha crescer. Ele vai acrescentar coisas novas na minha vida e na sua vida, em o nome de Jesus, amém? Então nós precisamos entender isso aqui, nós precisamos realmente buscar na palavra de Deus. Então não deixa o medo te afastar, porque uma das qualidades do perseverante é se posicionar. Você pode até parar, como eu disse, mas você não pode recuar. Não deixa o medo paralisar você de vir na igreja, parar de você fazer a obra de Deus. Não deixa os comentários, que são muitos pela rede de internet, Facebook, e isso e aquilo. Escute a voz clara de Deus, amém? Escute a voz de Deus, como Jeremias, ele escutava a voz de Deus. Eu fico pensando que coisa linda, ele escutando a voz de Deus, assim, um Wi-Fi direto do céu, né? Escutando assim a voz de Deus, clara, nítida, aquele silêncio, e ele falava para Baruque, e Baruque escrevia no rolo. Ele recebia a mensagem, e falava, e Baruque escrevia no rolo. E aquela mensagem, essa mensagem, ela chegou até mim, até você hoje, amém? Porque Deus é fiel, porque Deus, ele vela pela palavra dele. Então eu quero dizer para você, não se esqueça, Deus está no controle de todas as coisas. Deus escolheu eu e você, amém? Você pode dizer comigo? Levanta sua mão para o céu, diga assim: Deus me escolheu para crescer neste tempo, e também para servir em prol do seu reino. Ele vai fazer tudo aquilo que Ele já me prometeu, mas também vai trazer coisas novas para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério, para a minha vida social e em todas as áreas, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero estar orando agora em especial. Se você entrou aqui desacreditado que esse ano, talvez você entrou aqui e escutou um monte de coisa aí e assim por diante, você entrou aqui desacreditado que esse ano poderia ser um ano de mudança, realmente de crescimento, um ano que Deus abriria a porta na sua vida, um ano que Deus escreveria coisas novas na sua vida. Talvez você não está vendo isso. Por quê? Porque você entrou com a incredulidade. O justo, ele vive pela fé. Então, não é um pico de fé, não é momentos de fé, é um estilo de vida. Então, talvez você está meio abalado com as situações. Eu quero dizer para você o seguinte: quero orar por você, e você vai retomar os seus sonhos, os seus projetos, seu ministério, o que Deus falou. E você vai declarar ainda assim: tudo aquilo que o Senhor falou para minha casa, tudo aquilo que o Senhor falou para o meu casamento, tudo aquilo que você falou para o meu ministério, tudo aquilo que você falou para as minhas áreas da minha vida, eu estou tomando posse de novo, eu estou escrevendo de novo. Capítulo 1, versículo 1. Só que, como foi ministrado aqui também, eu quero coisas novas também, Senhor, mas eu vou me posicionar. Entenda isso, você não vai receber se você não se posicionar. Nós precisamos se posicionar, perseverar. Tá difícil? Tá. É em meio às provações que vai gerando essa perseverança, de a gente não recuar, da gente não retroceder, da gente cada dia buscar mais e mais e mais o Senhor. E você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Então eu quero orar por você agora nesse momento. Pega tudo que Deus escreveu para você no seu coração, que Deus falou com você, né? Que Deus prometeu para você, né? Talvez você recebeu um não, talvez você escutou um não da outra boca, talvez você falou assim: não deu certo. Talvez você fale assim: agora ficou mais difícil. Tem umas pessoas que ainda falam assim: agora ficou impossível. A incredulidade está tão implantada que a pessoa fala assim: agora piorou mesmo, agora ficou impossível, eu não vejo saída. Pois é, Deus está falando para você em casa, que tem saída. Ele é o Deus do impossível. Ele está hoje aqui para escrever uma nova história, amém? Não desista, faça como Baruque e Jeremias. Vamos escrever de novo. Eu não sei o tamanho desse rolo, né? E a dificuldade que foi, mas eles estavam prontos lá, eles não recuaram. Apesar de ter queimado, apesar de ter recebido uma palavra aí, que foi uma palavra muito triste, saber que foi queimada a palavra do Senhor, o livro que ele escreveu com tanto zelo, com tanto cuidado.
Ele falou: estamos dispostos a retomar de novo, a fazer de novo. Então esteja disposto. Quero orar por você nesta noite, por você em casa também. Se coloque na presença do Senhor. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos aqui neste lugar, primeiramente, que todo o espírito de incredulidade da nossa vida, do nosso coração, caia por terra agora no nome de Jesus, Senhor. Nós recebemos uma palavra, Senhor, ó Deus, e a palavra é a mesma que veio para Jeremias, é a mesma que tem sido pregado aqui pelos Teus profetas, ó Deus, tem sido pregado nesta casa, nesse altar, Senhor, porque nós temos pregado aqui texto e é Bíblia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derruba toda a incredulidade. O Senhor nos escolheu, Senhor, o Senhor escolheu os Teus filhos, ó Deus, para servir nesse tempo, Senhor, para que nós venhamos fazer a diferença neste lugar, Senhor, ó Deus, para que nós venhamos, ó Deus, crescer muito e muito mais na Tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, vai sondando cada coração, cada mente, agora nesse momento, Senhor, vai vendo os sonhos, ó Deus, que ficaram para trás, os projetos, ó Deus, aquilo que o Senhor falou, Senhor, agora através do Teu Espírito Santo, amigo Espírito Santo, amado Espírito Santo, ó Deus, vem agora, Senhor, no mais profundo ser, ó Deus, traz de volta, Senhor, aquela palavra, Senhor, traz de volta, Senhor, ó Deus, aquele chamado, Senhor. Aqui, Senhor, tem pregadores, ó Deus, para fazer a obra, Senhor. Aqui tem levitas, ó Deus, ministros de louvores, ó Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui tem pessoas, ó Deus, com dons de ensinamento, Senhor. Aqui tem pessoas com dons de cura, Senhor. Ó Deus, a Tua igreja, Senhor, está recheada, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos e dê força para os Teus filhos, para nós nos posicionarmos, ó Deus, diante das lutas, das adversidades, ó Deus. Não importa às vezes o que o homem faz, Senhor, não importa às vezes se o homem quer rasgar os projetos, quer queimar os projetos, ó Deus, porque permanece escrito, Senhor, no céu, permanece firmado nas Tuas palavras, ó Deus, e vai se cumprir sobre a nossa vida, vai se cumprir sobre esta igreja, vai alcançar esses que nos escutam também, Senhor, em cada lar, Senhor, aqueles que vão escutar essa mensagem no decorrer desses dias, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, quer usar cada um neste tempo, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, retomar, ó Deus, a escrita, a história da nossa vida, Senhor. Que nós venhamos retomar o chamado, o propósito, Senhor, a qual o Senhor nos criou neste tempo, Senhor. Ó Deus, estamos preparados, ó Deus, e vamos nos preparar, ó Deus, também nesse ano para receber as coisas novas, além das coisas que já estão escritas, que o Senhor já declarou sobre a nossa vida. Estamos também se posicionando, Senhor, pela fé, porque nós vivemos, é um estilo de vida viver pela fé, Senhor. Nós vivemos pela fé para receber as coisas novas, Senhor. Nós não vamos retroceder, nós vamos continuar na leitura, nós vamos continuar, dê força para o Teu povo, continuar, Senhor, na oração, Senhor, no jejum, Senhor, dê força para o Teu povo, Senhor, ó Deus, e se posicionar também para estar na igreja do Senhor, cultuando, recebendo, Senhor, como uma palavra dessa, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, ministra no coração de cada um, Senhor, ó Deus, e revela mais uma vez, Senhor, o Teu propósito, a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, escreve de novo no nosso coração, Senhor, traz de novo claro na nossa mente, Senhor, qual é o motivo que estamos aqui, qual é o chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ó Deus, e nos usa nesse tempo, Senhor, num tempo de difíceis acesso, de difíceis situações, Senhor, ó Deus, que nós venhamos crescer em perseverança em meio às provações, Senhor, se posicionar como igreja do Senhor, pois só a igreja tem um poder de mudar qualquer situação. Não está no governo, não está na mão humana, mas está no poder da igreja. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, e nós esperamos, Senhor, que as coisas novas, o crescimento sobrenatural venha sobre as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Senhor, nesta noite, ó Deus, e continua ministrando em cada coração, continua relembrando a história dos Teus filhos, ó Deus. Ninguém rasgou e ninguém queimou, homem nenhum tem poder sobre as Tuas palavras, pois a palavra, o Evangelho é o poder de Deus. Pai, muito obrigado por tudo, nós Te louvamos, Te adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor?